Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo, diretamente aqui da TVC Panorama. Vamos juntos aqui do Complexo Cristo Luz para todo o nosso litoral catarinense. Hoje, ao vivo, nesta sexta-feira, fechando a semana. Gente, depois vamos descansar um pouquinho, né? Final de semana, né? É o que eu disse. Quem não trabalha no sábado, tá tudo certo, encerrou a sexta-feira, volta na segunda. Mas quem trabalha, infelizmente, é um dia a mais da semana. Não é, doutora Débora Nunes Kamarowski? Prazer imenso sempre receber a senhora aqui. Olha, tema importantíssimo, viu, doutora? Obrigada, Gilson. E antes da gente começar aí, fazer uma nova pergunta, eu queria saber, né? Quando que você vai me levar lá no cabeleireiro que você me prometeu, o Elson Prado? O Elson Prado Preciso é top dar uma demais. melhorada Inclusive, aqui. eu estive lá ontem, doutor. Estive no meu amigo Elson Prado Cabeleireiro, lá no bairro Monte Alegre, na rua Sotara, número 319. É um cabeleireiro top das mulheres e, é claro, é um cabeleireiro unissex. Mas o forte dele é realmente cabelos bonitos, como o da doutora Débora Nunes Cabral. Vamos lá, doutora, fazer a visita? Vamos, estou esperando. Você está falando há dias, mas até agora o convite não veio. Então está combinado e está acertado. Vou levar a doutora lá no Elson Prado, lá, que é um excelente profissional, nosso amigo também. Um abração aí para o Elson. Vamos lá, seguindo em frente, então, com as nossas perguntas aqui sobre stalking, doutora. Vamos lá. Bom dia, doutora. Vamos lá. Aqui tem que tipo de provas, doutora, são exigidas para fazer valer essa lei, doutora, também? Como a gente fala, Gilson, em comportamentos reiterados, né, que tem que ser uma sequência, é bom você ter documentos com data. Então, assim, não pode ser alguma coisa que aconteceu esse ano e algo que aconteceu há 2 anos atrás. Então, se são comportamentos que estão acontecendo todo dia, toda semana, várias vezes do dia, guarda isso com datas. Sejam imagens, e-mails, mensagem de WhatsApp, print de conversas de WhatsApp. Tudo isso pode configurar a prova. Agora, se você não tiver nada disso, mas tiver uma testemunha também que possa relatar esse comportamento, você também pode usar. Qualquer tipo de prova legal utilizada no meio judiciário pode configurar e comprovar essa perseguição. Perfeito, vamos seguir em frente porque tem várias perguntas sobre esse tema para a doutora Débora. Quais as ações preventivas que podem ser tomadas, doutora, para evitar casos nos condomínios, por exemplo? A gente sempre fala que a prevenção é o melhor remédio, né? Os condomínios são mini comunidades e a gente precisa reeducar sempre os nossos moradores, levar esse assunto, né? Soltar numa circular, lembrando da existência desse crime, demonstrar para as pessoas o que pode ser configurado stalking e a simples cobrança também. A gente fala muito da figura do síndico, mas isso pode acontecer também com funcionários do condomínio, com outros moradores entre moradores, tem casos também em alguns condomínios que eu atendo. Então, o importante é levar a informação, a pessoa saber o que é, como se prevenir e como agir se estiver sendo submetida a essa situação. Muito bem, então tem que prestar atenção nesses ambientes e nessas situações, como a doutora falou. Doutora, bom dia. Dos grupos de WhatsApp, doutora, e redes sociais acabam sendo os maiores vilões, doutora, também nessa situação? Sim, Adilson, eu acredito que sim, porque é muito mais fácil você questionar alguém e até difamar alguém quando você não precisa olhar no olho dessa pessoa, né? Então, as pessoas usam a impunidade ali do grupo, quer dizer, a suposta impunidade, para falar o que quer e instigar outras pessoas a um pensamento negativo. A gente vê muito grupo de WhatsApp, que a gente até não estimula os síndicos a participarem, mas onde uma pessoa, porque a gente sabe que sempre tem oposição, mas existe a oposição tóxica que a gente fala. A oposição, ela vai questionar o síndico, o trabalho dele, mas ela não vai movimentar as pessoas em dúvidas sem ter uma comprovação. E a gente vê que isso é muito difícil acontecer pessoalmente ou numa assembleia sem provas. Mas agora os grupos de WhatsApp acabam sendo assim um local onde as pessoas acabam falando o que elas querem, da forma que elas querem, sem ter nenhuma punição por isso, sabe? Então, eu recomendo os síndicos a não participarem desses grupos ou só utilizar de forma informativa. Doutora, e qual é a etiqueta, doutora, adotada pelos moradores dos condomínios, né, a respeito de manifestar nos grupos, né, de WhatsApp para não intercorrer aí o stalking, doutor? Eu acho que isso é bem importante, né? A gente não pode tolir o direito de expressão, de liberdade, de você falar, de questionar o síndico, o que está certo, o que é errado. Mas
faça isso de forma respeitosa, educada e baseada em provas. Se você foi lá e pediu para o síndico, por exemplo, chamar uma assembleia para lavar o prédio porque está deteriorando devido aos vícios construtivos e ele não faz, você pode fazer esse questionamento novamente, seja no grupo do WhatsApp ou pessoalmente, mas com base na lei, com base em provas, em argumentos. Não fica estimulando outras pessoas sem ter fundamento. Assim você vai estar exercendo o seu direito, exigindo lá o que está no Código Civil, e se o síndico não fizer, não cumprir o que é o dever dele, e está lá no 1348, você pode entrar com uma demanda judicial. Faça da forma correta, que o prejuízo vai ser de quem está fazendo errado, e não de você que está cobrando. Muito bem, doutora Débora Nunes Camarossi. Vamos lá, tem mais perguntas. Qual o limite, doutora, de reclamação de um condômino, né, para não configurar stalking, doutora? Eu acho que aí é a parte mais difícil, né? A gente tem que cobrar, mas tem que saber o limite. E o limite está na fala, na forma de se comunicar. E também você entender que o síndico, né, se a gente está falando da pessoa do síndico aqui, ele também é uma pessoa, ele tem uma vida, né? E saber que, por exemplo, se você quer cobrar uma assembleia, tem um prazo para ter sair um edital, ser convocada essa assembleia. Não adianta você questionar na manhã, pedir novamente à tarde e pedir novamente à noite, que não vai ter tempo hábil para tudo isso acontecer. Então, o bom senso, o respeito e resgatar aquele espírito de comunidade que a gente tem, né? De sempre buscar o melhor para o condomínio, não o interesse próprio. Aí você não vai estar infringindo nenhuma lei e sem cometer o crime de stalking, você vai poder cobrar o teu síndico. Doutora Débora falou tudo, né? A conversa, o bom viver em conjunto, né? Porque são várias pessoas, várias famílias no mesmo local, né, doutora? Então, atritos acontecem e, nesse caso, a conversa, sempre o diálogo é sempre primordial, né, doutora? Sim, a gente sempre fala isso. São várias famílias, várias culturas em locais, de locais diferentes, num mesmo microsistema. Uhum. Então, a gente tem que seguir as regras, tem que cobrar, né, o dever do síndico, mas se fizer tudo de forma educada e seguindo a lei, não vai ter problema para ninguém. O importante é resgatar, eu sempre falo isso nos meus condomínios, o espírito de comunidade, ter o melhor para todos que moram ali. Mais uma pergunta antes do intervalo comercial, do nosso segundo intervalo comercial. Doutora, posso incluir o crime de stalking no regimento interno do condomínio, doutora? Pode, você pode sim, pode ter um capítulo específico para falar nisso, mas tem que pensar que as penas administrativas do condomínio, elas não vão inibir o agressor de sofrer as penas do Estado, né, pelo cometimento do crime. Então, você pode sim aplicar uma advertência, uma multa, se for percebido pelo condomínio que está acontecendo esse crime ali entre moradores, colaborador, e ainda orientar a pessoa a buscar os seus direitos, né? Ainda, eu acho importante, quando a gente fala de incluir no regimento interno, criar uma comissão para avaliar isso e não ser aplicada uma pena administrativa sem o devido verificação da situação, assim como a gente faz com outras multas no condomínio. Acho importante levar isso para ser discutido com o conselho ou outros moradores que também moram no bloco antes de aplicar alguma pena, para ter o direito de resposta da outra pessoa também. Muito bem, 11 horas e mais 1 minuto, nós vamos rapidinho ao nosso segundo intervalo comercial e já voltamos direito condominial, hoje com a doutora Débora Nunes Camarossi, que nos acompanha, já voltamos em instantes só.